A Bíblia é, acima de tudo, um livro de histórias. E nas histórias que ela nos traz encontramos episódios de todo o tipo. Existem histórias para crianças, histórias para idosos, histórias para homens, histórias para mulheres, histórias para quando vivemos momentos de doença, para quando estamos saudáveis, histórias para quem é pobre, histórias para quem é rico. E todas estas histórias têm um objetivo. Não há nenhuma que esteja a mais e não há nenhuma que faça falta. Ao longo dos séculos, Deus preocupou-se em conservar estas histórias para que elas chegassem até nós e em cada momento da nossa vida nós pudéssemos ser apoiados nas experiências que estamos a viver com os ensinamentos que elas têm para nós. Algumas dessas histórias são muito fáceis de entender e as mensagens que elas transmitem são de compreensão imediata. Mas há, no entanto, algumas outras que são um verdadeiro desafio. Algumas delas nós chegamos mesmo a perguntar, mas o que é que esta história me pode ensinar? Porquê é que esta história aqui está? Porquê é que Deus se preocupou em conservar esta história? E é de uma dessas que eu vos gostava de falar hoje. Nós temos, logo no primeiro livro da Bíblia, um episódio que está relatado no capítulo 22, que ficou conhecido como a Suprema Prova de Abraão. No capítulo 22 de Gênesis, nos primeiros 2 versículos, há um texto que nos diz: E aconteceu, depois destas coisas, que falou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Para mim, durante muitos anos, esta foi uma história muito difícil de entender. Por muito que eu me esforçasse e ouvisse algumas explicações de que Deus gostaria de saber a dimensão da fé de Abraão, eu nunca me senti tranquilo e satisfeito com essas explicações. Na verdade, se Deus sabe todas as coisas, Deus sabia bem qual era a dimensão da fé de Abraão. Não precisava de o submeter a uma angústia como esta para medir essa fé. E por isso, esta história foi sempre difícil para mim. No entanto, com o passar do tempo, eu comecei a achar que por trás dela poderia haver muito mais conteúdo do que aquele que numa primeira leitura era apresentado por ela. E, com a ajuda de Deus, eu acho que consegui que esta história se tornasse para mim uma das principais joias e para mim uma das mais fantásticas histórias de toda a Bíblia. Para nós a entendermos, aliás, para nós a entendermos melhor e percebermos tudo o que está por trás dela, eu acho que nós temos que recuar no tempo. E não aos tempos bíblicos, não aos tempos da criação, não ao tempo antes da criação, quando Deus já tinha criado outros mundos e vivia com os seus anjos algures no universo, mas ainda mais atrás. Há um tempo onde, em todo o universo, todos os seres vivos que existiam eram apenas 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode parecer um pouco estranho, mas, ao contrário de todos os seres criados, apenas Deus é completamente eterno. Ou seja, Ele nunca teve um início e nunca terá um fim. E isso quer dizer que houve um momento em que Deus decidiu criar os primeiros seres inteligentes, que provavelmente foram os anjos. Mas, antes desse dia, tudo o que existiu por milhões de séculos foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É difícil de entender o universo só com estas 3 pessoas. Nós não conseguimos dizer muito sobre como ele seria, não temos nenhuma informação. A única coisa que podemos afirmar é que, de facto, houve uma fase do universo que durou o infinito e que estes foram os únicos 3 habitantes. A uni-los sempre existiu um laço inquebrável de amor. Sempre trabalharam em conjunto em todas as suas tarefas. E há um dia em que eles tomam a decisão de criar novos seres inteligentes, começando pelos anjos, criando outros planetas, até que chega ao momento de criarem o último planeta, que foi a nossa Terra.
Nós conhecemos a nossa história e sabemos que um plano que originalmente era completamente imaculado e que previa que o homem vivesse eternamente, sem doenças, sem sofrimento, sem dor, sem qualquer tipo de problemas, foi manchado por uma rebelião que aconteceu não aqui no nosso planeta, mas no céu. Satanás conseguiu enganar os nossos pais e dessa forma a sua maldade foi introduzida na Terra. A partir daí iniciou-se um processo de degradação, mas que não foi sem esperança. Deus, no momento em que Adão e Eva caem, põe em marcha, ou por outra, revela um plano que ele próprio tinha concebido para conseguir resgatar novamente o homem para a vida eterna. E esse plano era simples. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vão trabalhar em conjunto, cada um deles desempenhando uma tarefa específica, mas o objetivo é que seja o próprio Deus a pagar o preço, a sofrer o castigo que estava destinado ao homem por se ter revoltado. E esse preço vai ser pago pela própria divindade. E quando nós pensamos nisto, o papel de Jesus é logo muito claro para nós. A história vai decorrendo, Satanás vai desenvolvendo o seu trabalho, vai preparando o caminho para dificultar a vida a Jesus, que ele, a dada altura, pelas próprias profecias que o Espírito Santo vai influenciando os profetas a escrever, ele vai percebendo pela própria Bíblia cada vez mais qual é o plano de Deus para resgatar a humanidade e, a dada altura, ele toma consciência de que Jesus um dia virá à Terra e se far-se-á um homem. E nesse momento ele sabe e tem a esperança que, assim como até ali conseguiu vencer todos os homens, não houve nenhum que conseguisse resistir aos seus enganos, ele achou que também seria muito fácil vencer Jesus. E por isso a sua sobrevivência a longo prazo estaria assegurada com essa vitória sobre Jesus, o Criador do Universo. Acontece que Jesus nasceu nas mesmas circunstâncias em que Adão, ou seja, sem uma tendência natural para pecar como nós hoje temos, e cada dia da sua vida Satanás tentou derrotá-lo. Mas em cada dia da sua vida, com os pés alicerçados na força que o Pai lhe dava, Jesus venceu todas as provas que Satanás lhe colocou. No entanto, apesar de Jesus ter sido vitorioso durante muitos anos, há um dia em que tudo vai ser decidido. Esse é o dia para o qual Jesus estava guardado. Não interessava o ele ter chegado até ali só com vitórias. O importante agora era aquilo que se ia passar naquelas últimas 24 horas da vida de Jesus. Satanás sabe também que tem pouco tempo e, portanto, ele vai fazer tudo o que está ao seu alcance para aproveitar bem estas últimas oportunidades e tentar vencer Jesus. Jesus está com os seus discípulos em Jerusalém, é uma quinta-feira à noite, é a noite da última Páscoa, é a última refeição que ele vai fazer com os seus discípulos e está algures numa casa humilde dentro das muralhas de Jerusalém. A ceia decorre e no final da ceia eles saem da cidade, atravessam o vale de Cedron e começam a caminhar em direção a um monte que está em frente a Jerusalém, o Monte das Oliveiras, onde habitualmente naquela altura do ano eles pernoitavam ao relento. E durante este trajeto acontece uma coisa que nunca tinha acontecido até aqui. Jesus, que até aí sempre fora alguém alegre, positivo, naquele momento começa a sentir uma coisa que está descrita no livro de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32, da seguinte forma. São palavras do próprio Jesus. Foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até à morte. Fiquem aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
Jesus, nas suas próprias palavras, diz que está triste até à morte. Ou seja, ele está a sentir algo tão profundo que ele teme que vá morrer desse próprio sentimento. Nós conhecemos bem a história, sabemos que Jesus, naquela noite, vai ser chicoteado, no dia seguinte vai ser crucificado na cruz, vai ser abandonado pelos seus discípulos, vai ser traído por Judas, vai ser abandonado pelo povo, pelos dirigentes da nação. E aqui coloca-se uma pergunta, que é extremamente importante, que é: porquê é que morreu Jesus? Em 2004 foi lançado um filme no cinema chamado A Paixão de Cristo. E esse filme, que retratava as últimas horas de Jesus, lançou, ou por outra, ressuscitou uma velha questão, que foi: quem é que matou Jesus? Foram os romanos ou foram os judeus? A pergunta é complicada e, para simplificar, eu vou começar por perguntar: o que é que matou Jesus? Não quem matou, mas o que é que matou Jesus? Foram as chicotadas que lhe foram dadas? Foi a tristeza pela traição de Judas? Foi a tristeza pelo abandono dos seus discípulos? Foram os pregos com que o pregaram na cruz? Foram estas coisas que mataram Jesus? Não, de maneira nenhuma. Reparem que, antes de todas estas coisas terem acontecido, Jesus já dizia que tinha um sentimento capaz de o matar. E, portanto, ele não tinha sido ainda chicoteado, não tinha sido pregado na cruz, não tinha sido traído nem abandonado, mas ele estava já com um sentimento de que poderia morrer a qualquer instante. E, portanto, todas estas coisas que causaram um grande sofrimento a Jesus não foram elas que o mataram. E, por isso, vale a pena perguntar novamente: o que é que matou Jesus? Bem, nós sabemos que aquilo que matou Jesus foram os nossos pecados que, ao serem colocados sobre ele, para pagar o preço que nos estava destinado, causaram uma separação que até aí nunca tinha existido entre ele e o Pai. Eles, os dois companheiros de eternidade, que sempre viveram intimamente ligados, pela primeira vez estavam separados pelos nossos pecados. E essa separação, Jesus temia que pudesse ser definitiva. E naquela noite, no Getsémani, a nossa salvação foi posta em causa. O sofrimento de Jesus e a tristeza dele por temer que a separação do Pai fosse definitiva era de tal maneira grande que ele ponderou se deveria continuar com o plano de nos salvar ou se deveria desistir de tudo. Naquele momento o Pai não o podia apoiar como sempre tinha feito até aí. E então é enviado Gabriel, o primeiro dos anjos, e Gabriel vai ser aquele que vai confortar Jesus e que lhe vai dizer que o Pai o ama e que ele deve prosseguir porque os resultados do seu sacrifício lhe trarão a ele e a todo o universo uma grande alegria. Bem, se nós sabemos que foram os nossos próprios pecados que, ao ser colocados sobre Jesus, o mataram, então nós sabemos que não foram os judeus, que não foram os romanos, mas que fomos todos nós. Mas há ainda uma pergunta muito importante que se impõe, que é: quem é que colocou os pecados sobre Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Fomos nós próprios? Foi Satanás? A verdade é que os judeus não conseguiam fazer isso, os romanos também não, nós também não, o próprio Satanás também não o conseguia, nem teria qualquer interesse em colaborar com Deus na execução do plano que nos ia salvar e condenar a ele. Colocar este peso sobre Jesus só podia ser feito por uma pessoa, pelo próprio Pai. E é aqui que nós retomamos a história de Abraão e de Isaac. Este terrível sacrifício de executar a sentença sobre o seu próprio filho estava reservado para o Pai.
E agora nós conseguimos imaginar nas nossas cabeças, embora separados por 2000 anos de história, de um lado um pai e um filho, Abraão e Isaque, e do outro um pai e um filho, Deus Pai e Jesus. Abraão está naquele altar porque Deus lhe ordenou que assim fosse. O pai está naquele altar por causa do homem. Abraão tem o seu filho perante ele e tem o seu braço levantado e na mão empunha uma faca pronta a desferir o golpe. O pai tem o seu filho também sobre o altar e tem na sua mão também uma faca, que são os nossos pecados, pronta a desferir o golpe. Acontece que no momento em que Abraão iria desferir o golpe, houve uma mão que o segurou. No entanto, quando o outro pai e o outro filho tiveram que passar pela mesma circunstância, quando chegou o momento de o pai dar o golpe no filho, não houve nenhuma mão que segurasse. E ao contrário do que aconteceu com Abraão, foi o próprio pai que teve que executar o seu próprio filho para nos salvar. Nós temos no nosso subconsciente uma ideia de que enquanto Jesus sofria no Getsémani e sobre a cruz, o pai estava completamente aliado, longe, sem se envolver em tudo o que se passava ali. Não há nada mais irreal do que isto. Não houve uma pequena dor que Jesus tivesse sentido que o pai não sentisse também. Não houve um pequeno sofrimento que o filho tivesse sentido que o pai não tivesse sentido, pelo menos na mesma dimensão. Este é o Deus do Antigo Testamento. Nós costumamos fazer uma diferenciação entre as histórias do Antigo e do Novo Testamento e temos uma tendência de dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus zangado, feroz, enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais simpático e mais amoroso. Esta é outra ideia completamente errada. Aquilo que se passa em Jerusalém, naquela noite e naquele dia, naquela quinta-feira à noite e naquela sexta-feira, são a maior prova de amor pela humanidade. Não é apenas Jesus que está ali a sofrer, mas é o Pai que está a sofrer com ele, sendo obrigado a executar a sentença que nos estava destinada a nós. Num artigo que foi escrito em 1899, no dia 3 de maio, que foi publicado na revista Sinais dos Tempos, Ellen White escreveu este pequeno texto. Abraão desejou ver muito o Messias. Ele ofereceu a Deus a mais sincera oração para que pudesse ver Jesus antes de morrer. Abraão viu Cristo. Foi-lhe dada uma luz sobrenatural e foi-lhe possível aprender o caráter divino de Cristo. Teve uma visão clara do Messias. Esta ordem terrível foi dada a Abraão para que ele pudesse ver o dia de Cristo e compreender o grande amor de Deus pelo mundo. Abraão aprendeu de Deus a maior lição dada a um mortal. A sua oração para que pudesse ver o Messias antes de morrer foi atendida. Ele viu Cristo, ele viu tudo o que é possível a um mortal ver e viver. Foi-lhe mostrado que ao dar o seu Filho único para salvar os pecadores da ruína eterna, Deus estava a fazer um sacrifício maior e mais maravilhoso do que algum homem poderia fazer. A história que nos é contada em Gênesis 22 não é sobre a extraordinária fé de Abraão. A história que nos é contada em Gênesis 22 não é sobre a extraordinária obediência de Isaque. Não. Estes dois personagens estão ali simplesmente para representarem um outro pai e um outro filho, que, ao contrário deles, não puderam ser poupados ao grande sofrimento de se envolverem na morte um do outro. Nós somos o centro da mais bela história de amor do universo. E esta história de amor não para aqui, porque nós que fomos os revoltosos, entre todo o universo somos os únicos dos planetas criados que nos revoltamos,
nós teremos direito a uma honra que mais ninguém tem. Um dia, depois de Jesus voltar, no céu, quando olharmos para o trono da divindade, nós vamos ver sentados nesse trono o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um destes três é ao mesmo tempo Deus e humano. Ou seja, sentado no trono do universo está também um homem. Deus, formado por estas três pessoas, e um deles que é também um homem e que leva pela eternidade a sua natureza humana. Esta honra é difícil de entender. Como é que nós, aqueles que provocamos a Deus todo o sofrimento pelo qual Ele teve que passar, ainda somos elevados desta forma? Nenhum anjo teve esta honra. Nenhum ser que nunca caiu teve esta honra. Ela é-nos dada a nós para que nós consigamos compreender mais profundamente o amor que o Pai e o Filho têm por nós. Quando Abraão aprendeu tudo o que se ia passar, passou esta informação aos seus filhos, os seus filhos passaram aos seus netos e assim sucessivamente. Mas a dada altura esta compreensão, este conhecimento perdeu-se no tempo. Eu acho que ela é uma verdadeira joia que nos mostra, que nos ajuda a compreender um pouco melhor o grande, grande amor que Deus tem por nós. E eu gostava muito que nas vossas memórias esta compreensão do envolvimento do Pai no sacrifício do próprio Filho e tudo o que isso representou não se apague. Quando lerem novamente esta história, pensem nisto. Peçam a Deus que vos ajude a compreender melhor tudo o que ali está envolvido. Esta é a nossa história. Esta é a história da nossa redenção. Tudo o que nos salvou passou-se ali naquela noite. E Pai e Filho, Deus Todo-Poderoso, os dois elementos da divindade, todos poderosos, que poderiam ter desistido de nós, decidiram ir em frente, custasse o que custasse da parte deles para nos salvar. Um bom sábado a todos.